Bom, galerinha, voltando aí, dando sequência no vídeo, beleza? Então aqui, ó, nós temos exemplos de diversas bases, certo? Que em contato com a água sofre o processo de dissociação, liberando um cátion diferente do H+, e o ânion que obrigatoriamente tem que ser o OH-, beleza? E lembrando, ó, todas as bases são formadas geralmente por um metal ou NH4 e, é claro, com a hidroxila, porque a hidroxila é o que caracteriza a base. Então, ó, sódio, metal, metal com a hidroxila, base, hidroxila considerado não metal, metal com não metal, ligação iônica, por isso que as bases sofrem processo de dissociação. Aqui, ó, alumínio, metal com a hidroxila que é não metal, metal com não metal, ligação iônica, as bases sofrem dissociação. Então, ó, metal com não metal, metal com não metal, ferro, metal com hidroxila que é não metal. Ou então, a única exceção, que é o NH4OH, que é o amônio, certo? Esse daqui, ó, é o amônio. O amônio, quando se liga com a hidroxila, é uma exceção, certo? Também forma uma base, tá bom? Porque o amônio tem característica básica. Tudo bem? Então, ó, isso aqui forma o hidróxido de amônio. E aquela regrinha, né, pessoal? Vamos lá. Aqui eu tenho um sódio. Fez o processo de dissociação, liberou um Na+. Tem uma hidroxila, libera um OH-. Agora, olha aqui, ó. Vamos prestar atenção. Eu tenho um alumínio, liberou um alumínio. Aqui, ó, entre parênteses, com essa hidroxila, tem um 3. Então, eu não posso liberar só uma hidroxila, né? Eu tenho que liberar 3 hidroxilas. Mas aí, ó, quando eu coloco 3 aqui, é como se eu ficasse com 3 carguinhas negativas, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Coloco um 3zinho aqui, que é para acertar essa carguinha. Tudo bem? Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho um lítio, liberou um Li+, um lítio. Uma hidroxila, uma hidroxila. Agora aqui, ó, o exemplo do estrôncio, hidróxido de estrôncio. Eu tenho um estrôncio aqui, liberou um estrôncio, mas calma que a gente já falou dessa carguinha. Agora, ó, entre parênteses, a hidroxila tá com 2, então é como se eu tivesse 2 hidroxilas. Então, olha aqui, ó, 2 OH-. Mas esse 2 OH- é como se eu tivesse ficado com 2 carguinhas negativas, não é? Então, eu coloco aqui, ó, um mais 2, que é para afirmar que eu também fico com 2 carguinhas positivas. FeOH2, um ferro. Hidroxila tem 2, então vai liberar 2 OH-. Mas é como se eu tivesse ficado com 2 carguinhas negativas, porque esse 2 multiplica. Então aqui, ó, eu venho e coloco um 2+ também, que é para como se eu tivesse ficado, que é para como se eu estivesse ficado também com 2 carguinhas positivas. Aqui, ó, FeOH3. Então aqui, ó, eu tenho 3 hidroxilas, tá vendo? Ó, porque a hidroxila tá entre parênteses e tem um 3, então esse 3 multiplica, né? Então são 3 hidroxilas. Então, ó, 3 OH-, certo? Só que é como se eu tivesse ficado com 3 carguinhas negativas, então eu tenho que chegar aqui no ferro, ó, que vai liberar um só, porque é um que tem aqui, mas aí eu coloco um mais 3, que é para afirmar que eu tenho 3 carguinhas positivas. Beleza, galerinha? Então, base sofre processo de dissociação, tá bom? Bom, um pouquinho das características das bases, né? As bases, né, elas são o contrário do ácido, mas assim, ó, o que eu quero afirmar para vocês? O ácido, ele serve para neutralizar uma base, ou uma base serve para neutralizar um ácido. Essas são as principais características. Porque se tem alguma coisa que está muito ácido, então eu tenho que colocar uma base para neutralizar. Agora, se tem alguma coisa que está muito básico, aí eu tenho que adicionar um ácido para neutralizar. Então a base e o ácido são inversos um do outro, tá bom? E comparado aos ácidos, né, as bases apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Vocês já sabem, né? O que é a temperatura de fusão? É a passagem, a temperatura onde indica a passagem do estado sólido para o estado líquido. Enquanto a temperatura de ebulição é a temperatura que indica a passagem do estado físico líquido para o gasoso. Beleza? Tudo bem? Bom, agora nós vamos para a próxima função. Qual é a próxima função caracterizada? Os sais, certo? Os sais é o seguinte. Segundo Arrhenius, sal é toda aquela substância que em contato com a água tem que liberar um cátion diferente do H+, porque H+ é do ácido. E tem que liberar um ânion diferente do OH-. Por quê? Porque o OH- é da base. Então não pode ser H+, porque H+ é do ácido. Não pode ser OH- porque o OH- é da base. Então vamos lá. Provavelmente, então, os sais serão aquelas substâncias que não contêm hidrogênio nem o OH-, porque hidrogênio é do ácido, o OH- é da base, então tem que ser substâncias que fogem um pouquinho disso. Então, ó, tá aqui, ó, CaCl2. Não tem nem hidrogênio, nem tem um OH, que é hidroxila. Então tá na cara que é um sal. Para confirmar, ó, vamos lá, coloca em água. Quando você coloca em água, depois do primeiro elemento químico aqui, ó, quebra.
rompe, depois o primeiro elemento químico rompeu. Então, ó, o primeiro é o Ca, sai positivo, enquanto o segundo, ó, que é o Cl, sai negativo, tá vendo? Só que, ó, lembra, quantos cloros eu tenho aqui, ó? Não tenho 2 cloros? Então, ó, apareceu aqui o 2, ó, 2Cl menos. Mas aí esse 2 é como se ele multiplicasse a carguinha, então eu fiquei com 2 cargas negativas. Então o que eu faço aqui? Para não ficar com uma positiva e 2 negativas, eu coloco um 2 aqui, ó, para acertar a quantidade de cargas. Mas ó, vocês concordam comigo, ó? Liberou um cátion que é diferente do H+, ó, é diferente do H+. E liberou um ânion que é diferente do H-. Pronto. Segundo a teoria de Arrhenius, é tudo que eu preciso para ter um sal. Em contato com a água, sal sofre um processo de dissociação, porque sal vem de ligação iônica. Metal com não metal, ó, metal com não metal, ligação iônica. Todo sal vem de uma ligação iônica, e eu falei para vocês no início do vídeo, né, do vídeo anterior. Todo sal ou toda ligação iônica faz um processo de dissociação. Até agora nós vimos duas funções que fazem dissociação, base e sal. Por quê? Tanto o base quanto o sal são ligações iônicas, então fazem processo de dissociação. Só separam os íons que já existem. Enquanto os ácidos fazem parte das ligações covalentes moleculares, então formam, né, o processo de ionização, sofrem ionização, que é a formação de cargas que antes não tinha, beleza? E aí, ó, é o seguinte, então, ó, todos esses aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Acompanha o cursor do mouse aqui, ó, onde eu estou indicando aqui com o dedo também, certo? Todos esses caras aqui, ó, são sais, porque, ó, pode observar, não tem nem OH e nem começa com hidrogênio, então é sal. Tá bom? Agora, de onde vêm os sais? Beleza? Os sais vêm do que nós chamamos de reação de neutralização. Olha que interessante. O sal, ele é um derivado de uma reação entre um ácido e uma base. Isso é super importante, porque, ó, é mais ou menos assim. Quando você coloca um ácido para reagir com uma base, você neutraliza um e o outro, né? Então você tem uma reação de neutralização. E toda reação de neutralização tem dois produtos. Um deles é um sal e o outro é a água. Sempre, professor, sempre numa reação de neutralização, sempre vai formar uma função sal e a água, tá bom? Reação de neutralização forma sal e água. Agora, ó, presta atenção, o sal que vai formar, aí é de acordo com os compostos que nós estamos colocando para reagir, ó. Que nem aqui, ó, HCl mais NaOH. Não forma sal e água? O hidrogênio, tá vendo aqui, ó, o hidrogênio se junta com o H e forma água. Sobra quem? O Na e o Cl. Quem sobrou forma o sal. Metal com não metal, NaCl. Metal com não metal é o sal. Então o sal vem de uma reação de neutralização. Olha aqui, ó, que interessante também. HNO3, ó, começa com hidrogênio, é ácido. NaOH tem hidroxila, então é uma base, certo? Ácido com base, reação de neutralização, forma sal e água. A água você já sabe, a água não é H2O? Então pega o hidrogênio com H, formou a água. Quem sobra? O Na e o NO3, não é? Eles se juntam para formar o sal, ó. Metal com não metal. Certo, galerinha? Então, os sais vêm de uma reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base, para formar, então, sal e água. E sal, segundo a teoria de Arrhenius, é aquela substância que, em contato com a água, libera um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Por que eles liberam diferente de H+, e OH-? Porque eles se juntaram para formar água no processo de reação de neutralização. Beleza? Então essa é a caracterização então de um sal. Então nós vimos, né, ácidos, base e sais. Agora nós vamos para os óxidos, beleza? O que são óxidos? Tranquilo também. Óxido é um composto binário. Se é um composto binário, então é formado por dois elementos químicos, certo? Só que onde o elemento mais eletronegativo necessariamente tem que ser o oxigênio, obrigatoriamente. Então, ó, óxido é um composto binário, onde o elemento mais eletronegativo tem que ser o oxigênio, beleza? Tem que ser o oxigênio. Então, ó, para saber isso daqui, você tem que lembrar daquela tabelinha de eletronegatividade que a gente já conversou mais de uma vez em sala de aula, né? Ó, fui ontem no Clube Brasil e matamos o português, saí correndo para o hospital. Essa tabelinha ainda continua, certo? Então, ó, tirando o flúor, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, qualquer composto binário que contém um oxigênio provavelmente será um óxido, menos, exceto aqueles que têm o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo, certo? Então, ó, que nem aqui, ó, OF2.
Composto binário tem oxigênio, óxido. Não! O que eu acabei de falar? Só será um óxido se for binário, mas se o oxigênio for o elemento mais eletronegativo. Oxigênio e flúor, o flúor é mais eletronegativo, então não pode ser um óxido. Agora aqui, ó, aqui nós temos exemplos de óxidos, tá vendo? Ó? Composto binário, 2 elementos. E o mais eletronegativo é o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o sódio. Aqui, ó, composto binário, o oxigênio é mais eletronegativo. Composto binário, o oxigênio é mais eletronegativo. Todos esses exemplos que eu passei aqui para vocês, nós temos compostos binários, onde o oxigênio é o composto mais eletronegativo, é o elemento mais eletronegativo. Então, se eu sigo essa regrinha, então eu tenho um óxido, beleza? E os óxidos, galerinha, podem ser classificados em básicos, ácidos, neutros ou anfóteros. Como eu falei para vocês, agora nós estamos na parte superficial dessas funções, mas eu já vou mais ou menos explicar o que significa cada uma dessas aqui, porque pode ser que um outro exercício já cobre de você isso daí, tá bom? Um óxido básico é aquele óxido que reage com a água formando uma base. Basicamente é isso daí. O que seria um óxido ácido? Um óxido ácido é aquele óxido que reage com a água formando um ácido. E um óxido neutro? Um óxido neutro é aquele óxido que nem forma uma base, nem forma um ácido. Ele fica indeciso sobre o que ele precisa fazer, certo? E um óxido anfótero é aquele tipo de óxido que não reage. Um óxido anfótero é como se fosse um gás nobre. Eles não gostam de reagir, certo? Então você coloca esses caras para reagir e eles não vão reagir. Então toma cuidado que... Quem são os óxidos anfóteros? São os óxidos formados por alumínio, zinco e ferro. Esses caras não gostam de reagir, tá bom? E quem são óxidos básicos e quem são óxidos ácidos? Óxido básico é sempre que o oxigênio está ligado a um metal. Então, se eu tenho um oxigênio ligado a um metal, ó, sódio, cálcio e magnésio, eu tenho um óxido básico. Óxido ácido é sempre que o oxigênio está ligado a um não metal, tá bom? A um não metal. Exceto esses neutros aqui eu tenho não metal, nitrogênio e carbono, só que eles excedem a regrinha, tá bom? Tirando o nitrogênio e carbono que excede a regrinha, todos os outros não metais ligados ao oxigênio formam um óxido ácido. E todos os metais ligados ao oxigênio formam então um óxido básico, beleza? Tudo bem? Ó, detalhe, o que eu acabei de falar? Para ser um óxido ácido não tem que ser, né, aquele cara que em contato com a água forma um ácido. É aqui, ó, que nem... Nós sabemos que através das combustões, queimas de combustível nas indústrias, nós acabamos liberando, por exemplo, óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, dióxido de carbono. Todos esses caras aí são óxidos ácidos. Quando esses óxidos ácidos, ó, acompanha aqui o cursor do mouse, chega na atmosfera e reage com vapor de água, ó, SO2 mais H2O mais um pouquinho de oxigênio que tem lá, acaba formando ácido sulfúrico, H2CO4, que é muito forte. Esse ácido sulfúrico ele vai condensar na nuvem junto com a água e vai precipitar sob a forma de chuva, o que dá a chuva ácida, que aí a gente já sabe toda a consequência que ela pode ocasionar para nós aqui. Beleza? Agora, se fosse um óxido básico, ia reagir com a água e ia formar uma base, por exemplo. Entendeu? Então é basicamente isso daí. E agora, para finalizar, os hidretos. Os hidretos são as funções mais simples que nós temos, tá bom? Os hidretos também são compostos binários, ou seja, formados por 2 elementos, onde na direita, né, quando termina a fórmula, nós temos o hidrogênio, certo? Então, por exemplo, ó, esse aqui é um composto binário. Esse aqui é um composto binário que termina com hidrogênio, então é um hidreto. Ó, composto binário, galerinha, que termina com hidrogênio, é um hidreto. Composto binário que termina com hidrogênio, é um hidreto. Água não é um hidreto, ó, tá vendo? Para não confundir. Ó, nós temos aqui H2O, é um composto binário, mas não termina com hidrogênio, começa com hidrogênio, então não é um hidreto, tá bom? Para falar a verdade, ó, a água ela se encaixa em uma das funções. Qual função seria a água? Composto binário que tem oxigênio e é mais eletronegativo. Óxido. A água é um óxido. Então, ó, observa, a fórmula H2O é um óxido. E H2O, nós, né, afirmamos que é água porque a água é um nome comercial, mas não seria o nome oficial. Beleza, galerinha? Tudo bem? Então, nós vimos aí as principais funções e as suas definições. Terminamos, então, esse livro 2. Em breve, esse livro 2 não, né? Perdão, livro 1. Em breve nós iniciaremos aí o livro 2. Aguardem para mais videoaulas. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.